Olá, pessoal. Vamos continuar falando, então, de inflamação. E hoje a gente vai falar do segundo tipo de inflamação, que é a crônica. Na aula passada, a gente falou de inflamação aguda, né? E falamos das características macroscópicas, dos pontos, dos 4 pontos. E hoje a gente vai falar, então, da inflamação crônica, que é um tipo de inflamação, né, mais persistente. Só que antes da gente falar da inflamação crônica, eu queria mostrar para vocês como se dá a nomenclatura das inflamações. Seja ela aguda ou crônica, elas não têm diferença quanto ser aguda ou ser crônica. Chama do mesmo jeito, tá? Então, a regra geral, né, é o nome do órgão, mas no final it. Então, tudo que termina em it indica inflamação. E existem, então, nomenclaturas muito fáceis. É só você colocar o nome e it no final. Então, fígado vem de hepato, né? Hepatite, próstata, prostatite, nervo, neurite, brônquio, bronquite. Então, o que a gente está reparando? Que essas nomenclaturas são bem fáceis. Quando você fala o nome da inflamação, você já sabe que órgão que é. Cérebro é encefalite, porque vem de encéfalo, né? Fáscia, fascite, glomérulo, glomerulite. Intestino, êntero, né? Tudo que vem, a palavra êntero se relaciona a intestino, então enterite. Linfonodo, linfadenite. Miocárdio, miocardite. Osso, osteite. Ouvido, otite. Pleura, pleurite. Testículo, orquite. Aí já vem as nomenclaturas que não são tão óbvias, né? Como o caso do testículo, que é orquite. Entretanto, apesar da maioria ser essa nomenclatura fácil, onde você põe o tecido e o it, existem algumas que podem confundir. Por exemplo, boca e estômago. Boca é estomatite e estômago é gastrite. Então, quando eu falo estomatite, pelo prefixo da palavra, parece que é estômago, né? Então, são nomenclaturas que podem ser confundidas, a gente tem que prestar atenção. Outra é vasculite, parece que vem de veia, mas vem de vaso sanguíneo, porque veia é flebite, né? Rim, nefrite, e fossas nasais, rinite. Então, aqui é outra que pode confundir, porque rinite, logo você lembra de rim, e não é, né? Rinite, cavidade nasal, e rim é nefrite, porque vem de néfron. Outras nomenclaturas que não são tão comuns, seco, tiflite. Né? Tiflite é uma nomenclatura que não se relaciona com o nome seco, né, do órgão. Então, pode confundir. Bexiga, cistite. A glande do pênis, balanite, também não se relaciona, né, com o órgão, não é glandite. Gordura, esteatite. Lábio, queilite. E língua, glossite, né, que vem do músculo hipoglosso. Então, essas nomenclaturas aqui a gente tem que tomar cuidado, né? Infelizmente, algumas a gente tem que decorar mesmo, né? Para poder saber, e outras são bem fáceis de relacionar, e outras um pouco difíceis e podem confundir, certo? Então, só para a gente fazer um parênteses com relação à nomenclatura, tá? Vamos falar agora, então, de inflamação crônica. O que é alguma doença crônica? É uma doença persistente, é uma doença de longo prazo, que pode ter permanecido por falta de tratamento, ou tratamento errado, ou simplesmente não existe um tratamento curador para essa doença, como no caso da leishmaniose, da brucelose, da tuberculose, né? Não existe um tratamento definitivo. E aí o animal fica portador da doença, arrastando essa doença por longo prazo, tornando-a crônica. Então, por conceito, é uma reação tecidual caracterizada pelo aumento dos graus de celularidade, então eu vou ter muitas células ali, e de outros elementos teciduais, diante da permanência do agente agressor. Olha aqui o que está em negrito. Permanência do agente agressor, ou seja, permanência do antígeno. Esse antígeno, então, ele é um pouco mais persistente, né? Porque existe algum fator que faça com que ele seja persistente, levando essa doença, então, a ficar crônica. Então, o tempo é prolongado, a característica não é exudativa. Então a gente viu que na inflamação aguda, uma das características principais é a formação de exudato, né? Que a gente tem que diferenciar de transudato, devido à característica de proteínas e células, mas na inflamação crônica, a primeira diferença é essa. Não, a primeira diferença é o tempo, né? Que é prolongado. A segunda diferença é que não é exudativo.
não produz secreção, tá? E, ao contrário, ela é proliferativa. Então, eu tenho o aumento de células, eu tenho o aumento do colágeno, porque vai se formar uma cápsula em volta para tentar cercar esse antígeno, né, para ele não sair dali, já que ele é persistente, e ele vai ficar mais fibroso por conta desse colágeno. E vai ter neovascularização para tentar, né, levar um pouco mais de células de defesa para esse local. Inflamação aguda que se prolongou. Então, a primeira característica da crônica é que ela foi uma aguda, e aí não teve jeito de tratar, ou não tem tratamento, e ela vai se prolongando até se tornar crônica, né? Inflamações recorrentes são aquelas inflamações que vão e voltam, vão e voltam, vão e voltam. Ou porque a terapia está inadequada, ou porque o antígeno ele é resistente à medicação, né? Então, por exemplo, algumas infecções bacterianas, onde você começa o tratamento com antibiótico e o tutor acha que o animal melhorou e tira o antibiótico. Aí a bactéria volta, aí começa de novo, ele tira, a bactéria volta, chega uma hora que ela está resistente. Então, esse tempo todo, né, faz com que as doenças vão e voltam, e isso chama recorrente, tá? Devido à terapia inadequada, né? Ou medicamento incorreto. Você é uma infecção bacteriana que tem que tratar com antibiótico, você está dando antifúngico, ou vice-versa, né? Então, essa doença se prolonga porque o uso do medicamento está errado e não está fazendo efeito. Ou antígenos persistentes, de difícil fagocitose, de difícil destruição pelo sistema imunológico, como é o caso da brucelose, como é o caso da tuberculose, como é o caso da leishmania, como é o caso da erliquiose, né? É difícil fagocitar, o sistema imunológico não dá conta, então ele se torna crônico, né? O histórico é de acordo com o tempo de evolução, né? Quanto tempo tem isso? Tem meses, tem semanas. Existe, então, um tempo correto, onde até ali é agudo, depois disso é crônico? Não. Depende de cada doença, tá? E depende de cada situação. Macroscopicamente, varia de acordo com o antígeno e de acordo com o tecido. Existem tecidos mais vascularizados, outros menos. Então, o aspecto macroscópico ele vai modificar de acordo com o local, né? Entretanto, devido à característica de formar muito tecido conjuntivo, fibras, colágeno, ele vai ser mais duro, ele vai ser mais resistente do que a inflamação aguda. A inflamação aguda, como ela tem exudato, edema, ela vai ser mais macia, porque o que predomina ali são líquidos, né? A inflamação crônica não é exudativa, então não tem líquidos. O que tem? Tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo vai conferir a esse tecido mais resistência, então ele vai ficar mais duro. Quando você passa a faca nesse tecido, na necrópsia, ou quando você vai cortar para uma biópsia no animal vivo, você vai sentir no bisturi ou na faca que ele é mais resistente, ele é mais duro. Quando você passa, você pode sentir arranhando, né? Arenoso, a gente vai falar da calcificação mais para frente. Arenoso ao corte, então quando você vai cortar, você sente uma certa resistência. E a coloração esbranquiçada, porque não tem hiperimia ativa, não tem vasodilatação. Você pode ter neovascularização, mas os vasos não estão dilatados, os vasos estão normais, porque nesse momento não tem liberação de mediadores químicos vasodilatadores, como a histamina, as cininas, né, como nós vimos no vídeo passado, tá? Então, pode ter mais vaso? Pode, mas os vasos não estão dilatados. E isso não confere a coloração vermelha, não confere calor, não confere o rubor, né, característico da inflamação aguda, tá? Inflamação crônica, então, o tecido fica menos vermelho, mais esbranquiçado quando comparado à inflamação aguda. Microscopicamente, a gente tem mudança nas células, são os mononucleares, macrófagos e linfócitos, que vão se transformar em plasmócito para a produção de anticorpo, né? Então, eu vou mostrar a foto aqui, que fica mais fácil. Então, no caso da inflamação crônica, eu tenho essas células redondas, grandonas, que são os macrófagos. Esses macrófagos vão se unir, tá? Então, esse macrófago aqui se une com esse macrófago aqui, e eles vão tentar fagocitar o antígeno e não vão conseguir.
Os fibroblastos vão estar aumentados de tamanho, porque eles vão produzir tecido colágeno, né? Tecido fibroso. Então, eu vou ter fibroblasto também. E eu vou ter uma célula chamada de célula gigante, tá? Não é de Campina Grande, é uma célula gigante. Essa foi péssima, né? Então, essa célula gigante, como o próprio nome está dizendo, olha o tamanho dela. Ela é muito grandona e ela tem vários núcleos, estão vendo? Vários núcleos. Essa célula gigante nada mais é do que a união de vários macrófagos. Então, um macrófago se une com o outro e vão unindo com o outro, com o outro, com o outro, e formam uma célula gigante. O objetivo disso é tornar essa célula um pouco mais eficiente com a união, para que ela tente, né, fagocitar esse antígeno. Então, aqui, a divisão da inflamação aguda baseada em neutrófilo, polimorfo nuclear. A gente fala em polimorfo nuclear porque o núcleo dele é dividido. E aqui, inflamação crônica mononuclear, porque o núcleo não é dividido, certo? Então, exemplos de inflamação crônica. As doenças infecto-contagiosas, como tuberculose, brucelose, babésia e erlíquia. São doenças em que, no caso da tuberculose e da brucelose, não existe tratamento. E se for em bovino, a gente tem que fazer a eutanásia desse animal, que no caso é o sacrifício, o abate desse animal, né? Porque geralmente são animais para consumo. E aí não pode comer a carne desses animais, se eles forem positivos, e tem que fazer um processo de análise, né? De vigilância, de análise dessas carnes, inspeção de produtos de origem animal, para saber se a carne pode ser consumida ou não pode ser consumida, e na maioria das vezes não pode ser consumida, e ela vai ser destinada de acordo com a sua doença, tá? Então, a babesiose erliquiose, por exemplo, que afeta pequenos animais, a gente tem medicação para isso. O problema é que, às vezes, ele fica portador da doença, né? E, às vezes, ele tem uma outra crise da doença. Então, a doença é recorrente, né? Ela vai e volta, porque é característica do antígeno. E causas não infecciosas, como, por exemplo, as artroses. As artroses é uma degeneração do colágeno da cartilagem, muito comum em animais velhos, e vai, então, desgastando, né, a cartilagem que fica entre os dois ossos que formam a articulação, e os ossos vão esbarrando e formando, então, um processo inflamatório crônico, porque é lento, é gradativo e leva muito tempo. Na artrose não está envolvido um micro-organismo, então é um processo inflamatório crônico e não infeccioso, né, como nós falamos no outro vídeo. Outro exemplo é o composto de carvão não degradável, quando você respira um ar poluído, né, vai gerar antracose, vai gerar pneumonia, um processo inflamatório, e é crônico porque essa inalação ela é gradativa, ela é lenta, ela é bem devagar, e aí vai acumulando aos poucos e vai, então, formando uma inflamação crônica, certo? E aí, essa inflamação, ela vai se tornando crônica e vai chegar uma hora que o meu corpo ele vai encapsular isso através da formação de um tecido conjuntivo ao redor e vai formar, então, um nódulo, um caroço, chamado de granuloma. Esse granuloma, que aparentemente vai aparecer um aumento de volume, né, vai aparecer um tumor, vai aparecer um aumento de volume que parece câncer, ele vai ser um granuloma e por isso é chamado de inflamação granulomatosa, que por definição é uma inflamação crônica com presença do caroço, com presença do nódulo, chamado então de granuloma. Então nada mais é que uma inflamação crônica com a presença desse granuloma, né? O granuloma é uma reação inflamatória crônica no local, caracterizada por aglomeração de macrófagos ativados que se tornam mais eficientes. E aí eu vou mostrar a foto aqui. Ó, aqui nós temos, então, um granuloma. O que esse granuloma é formado? Então, a gente tem aqui macrófagos, né, que através da interleucina 12 ativa o linfócito helper, CD4, e eu tenho, então, a ativação desse linfócito para outro linfócito, o sistema imunológico foi ativado, e através de um antígeno persistente, essas células aqui, chamadas de macrófagos e linfócitos, elas vão formar um cercado, elas vão tentar aglomerar
em volta do meu antígeno, na tentativa de não deixar ele escapar dali de dentro, certo? Então, esse antígeno que está ali dentro, ele vai ser cercado por essas células, né, e vai formar, então, esse granuloma. Depois que formou esse granuloma, a parte de dentro do granuloma, onde está o antígeno, vai necrosar e o antígeno vai morrer. Aí você fala assim, eita, Gi, que coisa boa! Então quer dizer que o granuloma mata o antígeno? Sim, o granuloma mata o antígeno, porque vai haver necrose. Porém, vai matar o tecido junto. Porque aquele tecido, vamos supor que é um pulmão, aquele tecido que necrosou lá dentro, ele vai morrer. E a gente já estudou que necrose é irreversível, né? Então, o antígeno vai morrer, só que ele morre junto com o tecido. Se eu tiver um granuloma só, por exemplo, no pulmão, né? O animal tem tuberculose. O micobacterium, que é o causador da tuberculose, está lá dentro. Vai haver um granuloma, vai cercar esse micobactério, vai matar. Beleza, matou o pulmão também. Se tiver um granuloma, não tem problema. Agora, se tiver vários granulomas, porque geralmente o micobactério não afeta um local só, ele afeta vários locais, né? Então, se tiver vários granulomas, eu vou ter necrose em vários pontos. Tendo necrose em vários pontos no pulmão, o animal entra em insuficiência respiratória, né, em pneumonia grave, levando até a morte do animal, certo? Então, esse granuloma, existe uma disposição de células em camadas que caracteriza um granuloma. Eita, Gi, como é que eu vou saber se esse caroço é um câncer, se esse caroço é um nódulo benigno ou se esse caroço é um granuloma? Só tem jeito de saber fazendo histopatológico, tá? Por quê? Porque o granuloma, ele tem uma disposição de células em camadas que dá para diagnosticar dentro do exame histopatológico. Então, o que vai ter o granuloma histopatologicamente falando? Vai ter necrose no centro, tá? Então, no centro eu vou ter morte de tecido, necrose, né? Muitas das vezes não dá para ver o antígeno lá dentro, porque está necrosado. Em volta da necrose, eu vou ter macrófagos e células gigantes, então vocês estão vendo aqui essa camada de células com citoplasma branco, né, esbranquiçado, e eu vou ter células gigantes que exibem vários núcleos, né? Como eu falei para vocês, os macrófagos se unem e formam células gigantes, que é caracterizado por um citoplasma maior e multinucleadas, tá? Cuidado para não confundir com câncer, porque câncer geralmente tem 2 ou mais núcleos, mas não é câncer porque as células estão normais, tá? Então, a primeira camada de macrófagos e de células gigantes, e a outra camada de linfócitos. É muito fácil diagnosticar um linfócito porque ele é redondinho, menor do que o macrófago, e o citoplasma dele é bem escasso, parecendo uma meia-lua, né? Então, é bem fácil, ok? Então, no caso da inflamação crônica, eu vou ter macrófagos, células gigantes e linfócitos, beleza. Só que na inflamação granulomatosa, eu vou ter as mesmas células, porque é uma inflamação crônica, porém, dispersadas nessas camadas que eu estou falando, com necrose centro. Isso é que caracteriza um granuloma, tá? Então, lógico, né? Aquele desenho lá é só um esquema. Isso aqui é a foto de um granuloma. Ao redor, eu tenho muitas células pequenininhas com um núcleo redondo, e o citoplasma quase não vê, linfócito. E depois eu tenho uma camada grande, aqui não apareceu a necrose, pois depende do corte, né? Se eu tenho uma bola aqui e eu cortar na tampa da bola, não vai aparecer o centro necrosado, tá? Então, aqui eu tenho os macrófagos, né? A gente vê que é bem diferente, né? E aqui, ó, em menor aumento, eu tenho um granuloma. Aqui é a célula gigante, ó. Eu tenho vários núcleos ao redor com um citoplasma único, ok? Aqui é outro, uma célula gigante, então eu tenho no pulmão, né, vários focos. A tuberculose é uma doença caracterizada por formação de granulomas. Macroscopicamente, quando a gente corta um granuloma, a gente só vai ver conteúdo necrótico dentro, né, formando uma cápsula ao redor, então ele é resistente, ele é arenoso ao corte. Quando a gente corta, a gente vai perceber que existe uma certa resistência, tá? E a calcificação nesse local é muito comum.
A calcificação, ela se dá devido à diferença de pH. Lembra lá no início da disciplina que eu disse que quando o tecido necrose, ele libera ácido lático, né? Quando o tecido morre, libera ácido lático. Na inflamação, libera ácido lático. Então, a gente tem um pH ácido em todo o tecido necrosado, em todo o tecido inflamado, o pH vai ser ácido. Quando o cálcio ele passa um tecido com pH ácido, ele precipita e forma cristais, certo? Então eu vou ter na tuberculose calcificação, e essa calcificação é chamada de distrófica, tá bom? O que é uma calcificação distrófica? Eu não escrevi isso no slide, tá? Porque eu esqueci, mas vocês tomem nota aí. Uma característica da inflamação crônica é a calcificação distrófica. O que significa isso? Significa dizer que eu tenho uma lesão, essa lesão alterou o pH devido à liberação de ácidos, né? E quando o cálcio passa em pH ácido, porque o pH do sangue é neutro, então ele não cristaliza, ele não forma cristais. Quando o cálcio passa num pH diferente daquele que ele estava, que é do sangue, e esse pH é ácido, ele cristaliza e forma, né, verdadeiras micropedras, que não dá para ver mas, a olho nu, mas que quando a gente corta o tecido, a gente sente, parece que tem areia. Então, é corte arenoso. Tá? Fora isso, eu tenho uma cápsula de tecido conjuntivo envolvendo, né, que também dá certa resistência. E dentro tem necrose. Tá? Então, aqui é uma tuberculose, né? E é um pulmão, e esse ponto do pulmão está necrosado, então se eu tiver só esse nódulo, ok. Mas se eu tiver vários no pulmão, eu vou ter uma insuficiência respiratória e o animal pode chegar até morrer. Tá certo, gente? Bom, então, essa foi a aula de inflamação crônica. Espero que vocês tenham entendido, né? Oi, meu pai travou aqui. Deixa eu só sair aqui agora para o... Pronto. E até a próxima.